Tudo bom, crianças? Aqui quem tá falando é o Juninho. Algumas já me conhecem, outras não. Tudo certo com vocês? Vocês estão vendo que eu estou vestido totalmente diferente, mas é porque a gente está numa data muito especial mesmo, que é o começo, assim, quando começou tudo onde a gente está hoje em dia. E é o que eu vou contar para vocês. Enquanto eu vou falando, a gente vai passando algumas imagens e vocês vão ouvindo bem certinho, colocam o fone de ouvido e vão olhando as imagens. Beleza? Para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como a gente está nessa época diferente, a época de Páscoa, eu acho que todo mundo já foi no mercado, já viu aquele monte de ovo pendurado. Eu queria perguntar, será que aconteceu alguma vez de Deus errar? Por quê? Nossa, Jesus morreu e veio e aconteceu tudo o que está acontecendo hoje em dia, mas será que Deus ele fez tudo certinho? O que vocês acham, crianças? Eu tenho certeza que ele não errou, porque ele não falha, ele sempre sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que acontece com a gente, ele sabe de tudo que vai acontecer e ele sempre vai saber, igual está escrito na Bíblia, ele conhece a gente desde dentro da barriga da nossa mãe. E é a mesma coisa com Jesus, quando ele mandou Jesus aqui na terra. Ele sabia de todas as coisas. E Jesus, quando veio, ele também sabia. Ele sabia que ele ia crescer, que ele tinha que falar da palavra do Pai dele, de Deus, que ele falou no templo, ele falou para os profetas. Ele sabia de todas essas coisas. Quando Jesus ainda era bebê, um homem chamado Simeão contou a Maria que ia acontecer todas essas tristezas. Com o passar do tempo, Jesus ele foi ficando maior e antes dele morrer, uma mulher chegou perto dele e derramou um vidro inteiro de perfume. Antigamente, o perfume ele era algo muito caro mesmo. Não era qualquer pessoa que podia ter. E essa mulher, ela sentiu no coração dela de derramar esse perfume. A princípio, no começo, os discípulos disseram que era um desperdício, que ela tinha que vender esse perfume e dar para as pessoas, dar de comer. Mas Jesus, como ele sabia de todas as coisas, ele falou que ela fez uma coisa muito boa para ele, que ela perfumou o corpo dele antes do seu sepultamento, antes dele morrer. Mas que palavra mais estranha, vocês não acham? Que palavra mais diferente? Mas essas coisas são coisas que estavam tudo dentro do plano de Deus, tudo dentro do que Jesus já sabia. E ele sabia também que Judas ia trair ele. O Judas, que era um dos 12 discípulos, ia acabar entregando Jesus por 30 moedas de prata. Dá para acreditar uma coisa dessas? Alguém que andou com ele lado a lado ia acabar entregando. E vocês acham que Jesus ficou bravo alguma vez e brigou com Judas? Não, ele não ficou. Ele falou que Judas podia ir e fazer o que ele tinha que fazer. Por quê? Estava tudo dentro do plano de Deus. Era tudo da vontade dele. Com o passar do tempo, chegou a época da Páscoa. A época em que as pessoas faziam refeições juntas e comemoravam. Mas Jesus, ele pegou e chamou todos os seus discípulos para ir com ele. E falou que essa seria a última Páscoa dele participando aqui. Jesus comeu a sua última refeição, a sua última Páscoa, junto com os discípulos. E falou muitas coisas bonitas a respeito de Deus. Coisas que a gente escuta até hoje. No meio da refeição, Jesus ele pegou o pão e rasgou o pão, partiu o pão no meio e falou para os discípulos: comam, que esse vai ser o meu corpo. Depois disso, ele pegou o cálice de vinho e passou aos discípulos e falou: bebam todos, porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos seus pecados. E todos os discípulos beberam. Então Jesus contou aos discípulos que ele seria traído e que eles fugiriam. Mas Pedro, que amava muito Jesus, disse que nunca ia abandonar ele e que nunca ia negar ele. Mas Jesus respondeu: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E Pedro ficou confuso pensando sobre isso.
Mais tarde naquela noite, Jesus foi orar no jardim do Getsêmani. Os discípulos que estavam com ele acabaram dormindo. E Jesus orou assim: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas que seja feito o que você quer. E nesse momento Jesus estava muito preocupado. Ele estava tão preocupado que ele começou a suar sangue. Isso é muito dolorido, de tanta preocupação que ele tinha. Mas ele sabia o que ele tinha que fazer, que era cumprir o que Deus tinha deixado para ele, que era para salvar todos nós. De repente, vários soldados chegaram no jardim, acompanhados de Judas. Jesus não fez nada, mas Pedro pegou e cortou a orelha do soldado. Calmamente, Jesus pegou e tocou na orelha do homem e a curou. Jesus sabia que tudo isso fazia parte da vontade de Deus, todos esses milagres. Os soldados pegaram e levaram Jesus para a casa de um grande sacerdote. Lá, os líderes judeus diziam que Jesus tinha que ser morto. Pedro, dali, sentou-se junto com alguns empregados, ao redor de uma fogueira. E de repente, uma pessoa vinha e perguntava para ele: Pedro, você andava com Jesus? E ele falava: não, eu não andava. E outra pessoa perguntava: mas eu tenho certeza que eu via você com Jesus. E ele falava que não. E mais uma vez. E ele continuava falando que não. E quando ele viu, o galo tinha cantado e ele tinha negado Jesus 3 vezes, igual ele tinha falado. E ele ficou muito triste, porque ele tinha acabado de falar para Jesus que ele não ia negar, mas Jesus sabia que isso ia acontecer. Judas também ficou muito triste, porque ele sabia que ele tinha entregado o seu mestre, e sabia que Jesus não tinha feito nada de errado. Ele não tinha feito nenhum pecado e nenhum crime. E ele tentou voltar para devolver as moedas que ele tinha conseguido no templo, que os sacerdotes tinham dado para ele, mas eles não quiseram aceitar, porque os sacerdotes sabiam que aquelas moedas lá tinham um preço de sangue, um preço de Jesus, e era um preço muito alto a ser pago. Depois disso, os sacerdotes levaram Jesus até Pilatos, que era o governador daquela época. Ele era como se fosse o presidente hoje em dia. Pilatos falou que não encontrou nenhum erro para condenar Jesus. Mas as pessoas gritavam: crucifica ele, crucifica ele. E Pilatos, não tendo muito o que fazer, acabou aceitando isso. E Jesus foi chicoteado, foi maltratado. As pessoas fizeram muito mal para ele. E ele sabia de todas essas coisas, sabiam que tudo isso ia acontecer. Até que chegou o momento da sua crucificação. Depois de chicotear Jesus, eles cuspiram nele, rasgaram suas roupas, eles fizeram uma coroa cheia de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. E isso machucou muito ele, deixou ele com a cabeça sangrando, toda machucada. Depois disso, deram uma cruz pesada de madeira para ele carregar descalço no chão, cheio de pedrinhas. E ele saiu carregando isso, cansado já e todo machucado. Mas ele sabia que tudo isso era para um bem maior, mesmo estando todo machucado. Cansado já de tanto carregar, chegou no lugar onde ele ia ser crucificado. Já não aguentava mais, já estava muito cansado. E ele pegou e deixou a cruz cair. Os soldados pegaram Jesus e crucificaram ele. Pregaram as mãos e os pés dele junto na madeira, com uns pregões bem enormes. Ao lado de Jesus tinha 2 criminosos. 2 pessoas que faziam coisas erradas. Uma delas acreditou em Jesus e pediu para ser salvo, pediu perdão pelos seus pecados. E Jesus respondeu que ainda naquele dia, essa pessoa ia comer com ele nos céus. Já o outro ficou brincando e zoando Jesus. E essa pessoa não ia ser salva, porque ele não acreditava nas coisas que Jesus tinha feito. Depois de muito tempo de sofrimento,
Jesus disse: está completado, e acabou morrendo. Sua obra estava completa. Ali tudo tinha acabado. Ele já tinha morrido. Tudo que ele podia fazer em vida, naquela vida que ele tinha, ele já tinha feito. E alguns amigos dele levaram ele para ser enterrado num túmulo novo. Então, os soldados ficaram guardando esse túmulo. Ele foi enterrado na sexta-feira. Os soldados ficaram guardando por 3 dias. Na sexta, no sábado e no domingo, para que ninguém entrasse ou saísse de lá. Logo cedo, na manhã de domingo, alguns discípulos encontraram o túmulo aberto. Quando olharam lá dentro, não viram Jesus lá. Uma mulher que estava chorando perto do túmulo viu Jesus aparecer para ela. E ela correu de alegria para contar aos discípulos: Jesus está vivo, ele ressuscitou dos mortos. E foi assim que ele fez para salvar todos nós. Ele morreu e deu o sangue dele para cuidar de cada um. E essa é a verdadeira história da Páscoa. É aqui que tudo começou. Depois disso que a gente pode ser salvo, que a gente pode conversar com o Papai do Céu, com Deus, depois de todo esse sacrifício. Mesmo tendo parecido que foi difícil, que foi muito complicado, e foi mesmo, porque Jesus, ele sabia que ia ser, tanto que ele pediu para Deus para que, se pudesse, ele não o fizesse, ele ainda fez, para salvar cada um de nós, para ter a gente com ele, pertinho dele, e dar um espaço para a gente poder conversar com ele, para ter ele no nosso coração, e para que ele cuide de nós em todos os lugares da nossa vida. Tá bom, crianças? Olha, crianças, vocês viram que legal essa história? Agora vocês estão aqui me vendo de novo. Mas eu queria que vocês colocassem no coraçãozinho de vocês todas essas coisas que aconteceram, tudo isso que a gente vive hoje em dia, é tudo por conta do que aconteceu no passado, por tudo que Jesus fez por nós. E porque ele ama muito cada um de nós. O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o irmãozinho, o amiguinho da escola, a amiguinha. Ele ama todo mundo. Ele ama todas as pessoas. E ele está disposto a ter cada um de nós com ele. Agora, eu queria fazer uma oração com vocês. Se vocês puderem fechar o olhinho, abaixar a cabeça, tá bom? Vamos lá? Paizinho, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor cuidou de cada um. Eu peço que o Senhor continue cuidando e a gente te agradece porque o Senhor deu o seu Filho, o seu único Filho, para salvar a gente. Te agradeço, Jesus, também, porque você fez tudo certinho conforme Deus queria. Você veio, foi um exemplo, cuidou de todos os detalhes, cuidou de todas as pessoas que passaram por você, e mesmo sendo muito difícil, o Senhor ainda fez tudo o que era para ser feito. Eu te agradeço por todo esse amor que o Senhor tem por nós, e a gente te louva, Paizinho. Muito obrigado por tudo. Obrigado por essa época, pela Páscoa, e eu peço que o Senhor continue cuidando. Cuide das crianças, cuide das famílias das crianças, dos pais, das avós, dos avós, dos tios, das tias. E muito obrigado, Pai. Cuide de cada um, cuide de nós, cuide do nosso caminho, tá bom? Crianças, no nome de Jesus, todo mundo diga amém.